Hello, girls and boys. Ready? Let's begin. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É esse momento, eu gosto muito de usar esse termo, é esse momento que separa meninos de homens. É nesse momento que alguns ficam esperneando, perguntando por que comigo, e outros se posicionam perguntando o que eu preciso entender nesse tempo. Talvez você está perguntando, Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você, não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele, não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele, não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele, não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo, eu não me esqueci de você. Seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa para a gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que ele não poupou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado. Rasgaram suas vestes, tiraram sortes dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, colocaram uma lança na costela dele. Irmão, Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente está perguntando, Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz, e ao terceiro dia eu mandei chamá-lo de volta. Eu também não me esqueci de você nessa crise. Agora, o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Comece a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Deus falou, eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Enquanto procuravam o mestre lá, a Bíblia diz que anjos perguntaram então para aquelas mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Você tem noção? Na noite anterior, choro. O novo de Deus, ele surge em meio às nossas tempestades. O novo de Deus surge em meio aos nossos períodos mais difíceis. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se existe alguma coisa nessa vida que lhe mete medo, que lhe causa medo, respeita, mas não permita que o medo seja determinante, porque senão você vai ficar eternamente com medo. Muitas vezes o nosso sofrimento é duplicado dentro de nós, porque nós alimentamos a experiência do medo. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco, e na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício, você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco.
Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. Às vezes, a vida sepulta mais do que a própria morte. Quando nós não damos conta da vida, quando nós não damos conta de olhar para as dificuldades que nós temos, quando nós não encaramos os nossos limites de maneira positiva, quando nós nos curvamos às nossas fraquezas, às nossas fragilidades, quando a gente cria esse espírito de vítima, de gente coitadinha, eu não vou permitir que a vida me sepulte mais do que a própria morte.